Muito bem, vamos iniciar o nosso módulo Obrigação Tributária. O que nós vamos ver nesse módulo Obrigação Tributária que diz respeito ao título 2º do livro 2º do Código Tributário Nacional, importantíssimo título, Obrigação Tributária. Na verdade, nós temos alguns capítulos relativos a esse título obrigação. O primeiro diz respeito aos tipos especificamente de obrigação tributária, principal, acessória, o que acontece com a inobservância da obrigação acessória, enfim, detalhes sobre os tipos de obrigação. Em seguida, nós passamos para o capítulo fato gerador. E aí nós vamos estudar toda a questão do fato gerador, da obrigação principal, da obrigação acessória, quando tem que estar previsto em lei ou não, fato gerador. E aí nós entramos no aspecto subjetivo da relação obrigacional tributária, porque até agora nós estudamos a relação obrigacional no aspecto do objeto da relação obrigacional, estudando os tributos, as espécies tributárias, na legislação que envolve essa relação obrigacional, os dispositivos constitucionais, e agora vamos entrar nos elementos subjetivos. O sujeito ativo da relação obrigacional, o sujeito passivo dessa relação obrigacional tributária, não é? A questão da solidariedade no direito tributário, que é importantíssima, 2 ou mais devedores na mesma relação obrigacional. A questão da capacidade tributária passiva. Será que um menino de 1 ano de idade que herdou um apartamento de herança, ele é contribuinte do IPTU? Vamos dar uma olhada nisso, na capacidade tributária passiva. Depois vamos conversar sobre domicílio tributário, que nada mais é do que o local em que ele vai receber notificações, intimações, mas muito importante dentro da relação obrigacional, a ponto do legislador dedicar um artigo inteiro para domicílio tributário. E, finalmente, os casos de responsabilidade tributária. Aqueles casos de responsabilidades previstos expressamente no CTN, nos artigos 129 a 138, e a possibilidade de outros tipos previstos no artigo 128, como é o caso da substituição tributária. Então, esse é um apanhado geral do que nós vamos estudar nesse importantíssimo título Obrigação Tributária. Entrando agora, portanto, nesses elementos subjetivos. Mas vamos começar com o estudo dos tipos de obrigação. Vamos lá. Então, livro 2º do CTN, título 2, Obrigação Tributária. Muito bem. Ora, nós temos 2 tipos de obrigação tributária. Vamos ver isso no nosso artigo 113. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Voltando para mim, ora, minha gente, muito simples, obrigação principal e obrigação acessória. Na verdade, antes ainda, eu quero sempre dar aquela notícia, o Vitor vai nos ajudar ali e colocar a mensagem para nós. Esse material, esses slides, já disse, estão disponíveis no site www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Né? É o site que vocês já vão ver aí na tela, já estão vendo, Vitor, na tela ou não? Já estão vendo na tela, www.professorclaudioborba.com.br em material complementar, baixa lá, se quiserem acompanhar com os slides, não é? Enfim, legal? Mas eu prefiro comprar o livro. Ótimo, compre o livro, está na 24ª edição e ajuda no leite das crianças lá de casa. Com as explicações todas e, evidentemente, todas essas figuras. Mas, minha gente, obrigação principal acessória. Nós vamos continuar o artigo 113, mas não há como errar, é impossível. Vou errar, não consegue, nem que queira. A obrigação principal envolve sempre pagamento. Sempre pagamento. Obrigação principal envolve pagamento. Seja lá do que for, tributo, penalidade. E a obrigação acessória são todas as obrigações tributárias que não envolvem pagamento. Obrigação de manter inscrição estadual no estabelecimento, né? Obrigação de emitir nota fiscal, nós vamos conhecer esses tipos de obrigações. Portanto,
muito simples, conforme nós vamos olhar agora nos parágrafos do artigo 113, a diferenciação entre a obrigação principal e acessória. Vamos lá. A obrigação principal, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 113, surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue juntamente com o crédito dela decorrente. Já a obrigação acessória decorre da legislação. Veja que não há necessidade que esteja na lei, pode estar num decreto, ou seja, na legislação. E tem por objeto as prestações positivas, que são aquelas de fazer alguma coisa, ou negativas, de não fazer alguma coisa, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, minha gente, voltando para mim, é muito fácil. Obrigação principal, pagamento. Obrigação acessória, positiva, obrigação de fazer alguma coisa, negativa, aquela de não fazer. Vamos dar os exemplos, mas antes, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 3º do artigo 113. Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 113. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ora, voltando para mim, vamos lá. Então, pagamento, obrigação principal. É obrigatória a emissão de nota fiscal, obrigação acessória. Você, como fiscal, foi aprovado no concurso para fiscal, foi visitar um amigo de infância, um irmão, criados juntos, muitos anos que não se viam, chega lá emocionados, aquele abraço emocionado, choroso, com saudades, contando, lembrando os velhos tempos. Só que por azar do seu amigo, ele está dando uma circulação de mercadoria sem emissão de nota fiscal. Você, como fiscal, vai puxar o bloco de auto-infração e lavrar uma auto-infração cobrando uma penalidade já do ex-amigo a essas alturas. Ora, só que aquele indivíduo ele estava inobservando uma obrigação acessória, que era a emissão de nota fiscal. Mas pelo fato dele inobservar uma obrigação acessória, ele agora tem que pagar uma penalidade, e penalidade é a obrigação principal. Então a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converteu-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Vamos ver uma visão gráfica desse artigo 113, importantíssima para nós. Vamos lá. Obrigação tributária principal envolve sempre pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Ora, vamos dar uma paradinha nessa imagem, voltando para mim. Olha só. Nós já sabemos a definição de tributo do artigo 3º lá do CTN, no início do curso. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, portanto que não se confunda com penalidade instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que não constitui sanção de ato ilícito o tributo. Então, cuidado, que a obrigação tributária principal, ela envolve pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, que é a multa. É lógico, uma multa se relativa à infração tributária. Uma multa de trânsito não tem nada a ver com infração tributária. Mas muito cuidado. Então vamos imaginar que você, como fiscal, chega no estabelecimento, vai cobrar R$1.000 de tributo e R$500 de penalidade. Qual o total de tributo que você está cobrando? R$1.000. Mas qual o total de obrigação tributária? 1.500, porque 1.000 é tributo e 500 é penalidade pecuniária que envolve pagamento. Então, penalidade pecuniária, multa por infração tributária, não é tributo, mas é obrigação tributária e principal, porque envolve pagamento.
Certo? Na verdade, o artigo 113, parágrafo 1º, ele só cita tributo ou penalidade pecuniária, que é a multa, mas, na verdade, existem outras cobranças, juro de mora, atualização monetária. Tudo que envolva pagamento é obrigação principal. Mas vamos voltar lá para a nossa imagem. Já a obrigação acessória são obrigações positivas, que são aquelas de se fazer alguma coisa, ou negativas, que são aquelas de não fazer alguma coisa, por interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. Então, são obrigações positivas ou negativas. Vamos lá. Voltando a imagem para mim. Por exemplo, é obrigatória a emissão de nota fiscal na saída da mercadoria. Obrigação positiva de fazer aquilo. É obrigatória a inscrição estadual. Obrigação positiva. Agora, olha só. É proibido manter em local não inscrito no cadastro de contribuintes do determinado estado mercadoria estocada. Essa é uma obrigação acessória negativa, uma obrigação de não fazer alguma coisa. Na verdade, as obrigações acessórias positivas e negativas são dois lados da mesma moeda, depende como o legislador as redige. Porque se eu disser assim, é obrigatória a emissão de nota fiscal na saída da mercadoria, obrigação positiva de fazer aquilo. E se o legislador disser, é proibido dar circulação de mercadoria sem emissão de nota fiscal, obrigação acessória negativa, uma proibição de fazer, e na verdade é a mesma coisa. Então as obrigações positivas ou negativas, elas são dois lados da mesma moeda, dependendo de como o legislador as redige. Mas são obrigações acessórias, positivas ou negativas. Mas o grande detalhe, voltando para a nossa imagem, é que a inobservância da obrigação principal, a inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Portanto, aquilo que era uma obrigação acessória, porque foi descumprida, inobservada, converteu-se lá em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, porque vai ter uma multa, uma penalidade pecuniária para ser paga. Muito bem, minha gente. Então, não há como errar tipo de obrigação tributária. Obrigação positiva, acessória positiva de fazer alguma coisa, acessória negativa de não fazer alguma coisa e principal envolvendo pagamento qualquer que seja. E a inobservância da obrigação acessória converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, porque vai ser cobrada uma multa, uma penalidade pecuniária, em função de que o contribuinte não observou uma obrigação acessória prevista na legislação. Muito cuidado com o fato de que, conforme a redação do parágrafo 2º do artigo 113, a obrigação acessória está prevista na legislação. Olha o detalhe. Nós vamos ver, ao entrarmos no estudo do fato gerador, que o fato gerador da obrigação principal tem que estar previsto em lei, mas o da acessória pode estar na legislação, numa lei, num decreto, numa norma complementar. Então, muito cuidado. Os fatos geradores da obrigação acessória, não há necessidade que eles estejam previstos em lei, podem estar na legislação como um todo. Já sabemos o artigo 96 do CTN. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. Ok? Então, estes são os tipos de obrigações tributárias. No nosso próximo encontro, nós começamos a estudar, Sua Excelência, o fato gerador da obrigação tributária. Até lá.